Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Conexão Fábio Borri, Amparo em Pauta. Eu sou o professor Fábio Gomes de Araújo, pró-reitor administrativo do Centro Universitário Amparense, na cidade de Amparo. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o idealizador e anfitrião deste podcast, Dr. Fábio Borri. Normalmente ele será o apresentador, mas hoje, excepcionalmente, será o entrevistado. Seja bem-vindo, Dr. Fábio Borri. Fábio, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo apoio, pela disponibilidade dos estudos aqui do Unifia, casa que eu frequentei por 7 anos como professor e ainda o considero como meu chefe até os dias de hoje. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado por essa inversão que estamos tendo aqui hoje, com a oportunidade de estar falando para o nosso telespectador. Maravilha. Borri, explica um pouquinho como vai funcionar o Conexão Fábio Borri Amparo em Pauta. Fábio, a Conexão Fábio Borri é uma proposta um pouco diferente do que a gente tem hoje no nosso município. É um programa independente que eu vou estar trazendo para a população e para aqueles interessados no nosso município algumas coisas que a gente oferece de bom aqui. Pontos turísticos, bate-papo com pessoas famosas que saíram do nosso município, ainda residem aqui, pessoas do nosso cotidiano, vamos falar um pouquinho de política, um pouquinho de saúde, diversos assuntos que interessam para a nossa comunidade, que interessam para o nosso município e muitas vezes para a região. E aí você pretende chamar pessoas de toda a parte da cidade, de bairros, do centro, de empresas, prestadores de serviço? Exatamente, Fábio. Nós temos vários polos aqui em Amparo hoje. Você tem indústrias, você tem comércio, você tem uma região turística, ainda que dá para a gente aproveitar muito mais, e temos personalidades dentro desse ambiente, né? Pessoas do nosso dia a dia, pessoas comuns, que já se tornaram personalidades, vamos chamar empresário, vamos chamar comerciante, pessoas que trazem oportunidade para outras pessoas, né? Assim como eu tive a oportunidade de estar trabalhando em Amparo e ainda continuo, onde hoje eu resido, hoje não, há 12 anos eu resido já em Amparo, uma cidade que me acolheu. E eu quero trazer essas pessoas para estar conversando com a gente, né, mostrando a oportunidade que elas tiveram, mostrando a oportunidade que elas trazem para os nossos moradores, para os nossos cidadãos aqui de Amparo. E esse podcast você pretende passar em quais canais e mídias? São vários canais, Fábio. Nós vamos abrir no YouTube, no Instagram, fale o nome agora, no Spotify, né, entre outros canais, Facebook. Vai ser aberto em diversos pontos diferentes para cada um estar escolhendo aonde quer acompanhar. Perfeito. Então vamos mostrar um pouquinho, quero que você fale um pouquinho da sua trajetória. Quem que é o Fábio Borri, a sua formação, família, seus hobbies, trabalho, como que você descreveria a sua trajetória para quem está te conhecendo agora? Com 47 anos é uma trajetória longa, vão levar muitas horas para falar sobre isso, Fábio. Mas vamos lá, eu nasci na cidade de Mauá, grande São Paulo, vivi no interior da cidade de Porto Ferreira por 10 anos e retornei para São Paulo depois, uma vez que meu pai foi trabalhar lá e a família toda foi para São Paulo. Saí de lá com 18 anos para estudar fora, fiz Direito, na faculdade de Direito, me formei, comecei a advogar 4 meses depois de formado, eu já tinha a OAB, comecei a advogar e morei em muitas cidades, cara. Morei em Campinas, Ribeirão Preto, Araras, Corderópolis, Tatuí, até que eu vim trabalhar em Amparo. Eu era diretor de uma clínica de oncologia, já na área de saúde, em 2012, e eu comecei a viajar de Araras para Amparo, onde eu me apaixonei pela cidade. E não bastando me apaixonar pela cidade, me apaixonei pela minha esposa, que é aqui de Amparo. E questão de 3, 4 meses que eu estava trabalhando aqui, eu mudei para cá. E eu fiz a carreira na saúde a partir de 2012. Da clínica de oncologia, eu fui para Santa Casa. Santa Casa, eu acabei sendo chamado para ser diretor de planejamento da área de saúde da Prefeitura de Limeira, onde eu fiquei por 1 ano, foi até na eleição de 2019, trabalhei lá com o prefeito Mário Botion, Dr. Vitor Santos, era o secretário de saúde, eu aprendi muito nessa época, dentro da prefeitura, né, como gestor, até porque o nosso faturamento é um faturamento de 260 milhões só na saúde. Então deu para fazer muita coisa, deu para ter muita ação. E eu nunca mais saí da saúde. Em 2020 nós abrimos a empresa, eu e minha esposa,
e desde então fixamos a sede da empresa na nossa residência, a Ascad Eterno, em Amparo, porque tivemos a oportunidade de sair daqui para São Paulo, para Limeira, para Campinas, e a nossa opção sempre foi estar em Amparo. 2015 foi um grande marco, foi quando eu vim trabalhar no Unifia, então eu trabalhava o dia inteiro fora e voltava para dar aula quase toda noite no Unifia. Eu fiz isso por 7 anos, até 2022, que eu considero uma carreira de sucesso como professor universitário, que foram mais de 1.000 alunos, se não me engano, que passaram aí, que eu consegui estar formando, ajudando a formar. Então, minha carreira começou como advogado, passou pela área da gestão pública, passou pela área da gestão privada, e hoje já não advogo mais. Hoje eu atuo como empresário e pretendo trazer um currículo aqui daqui a alguns anos para voltar a dar aula para o Unifia quando eu estiver, né, com uma atividade mais tranquila e empresarial. Hoje ainda eu não consigo conciliar, mas vai ser uma grande honra se puder voltar um dia. Você foi professor aqui na casa, aqui no Unifia, em 2 oportunidades. Você se lembra dos cursos que você atuou aqui? E o que mais marcou quando você dava aulas aqui no Unifia? A coisa mais marcante foi meu primeiro dia de aula. Né? Quando você me chamou, eu falei assim, você vai começar numa turma bem tranquila de RH, não é muita gente, então você está confiante? Eu falei, pô, eu nasci professor, né? Eu sou confiante que eu vou conseguir. Não, vai tranquilo que a sala é sossegada. Eram 93 pessoas, 91 mulheres na sala de aula. Eu lembro como se fosse hoje, né? O choque que foi para mim. Uma situação bem tranquila, uma situação bem tranquila, o pessoal não conversava. Mas foi minha primeira turma, uma turma que eu tenho carinho, muito carinho pelas pessoas até hoje. Tenho amigos dessa primeira turma, de 2015, né, que eu carrego aí pela minha vida. E dei diversas matérias, curso para RH, administração, direito, engenharia, sempre na área de gestão empresarial, na gestão de pessoas. Então foi uma época bem marcante, porque eu lembro, em 2015 que eu comecei aqui, foi o mesmo ano que nasceu minha filha. Então eu trabalhava de dia, dava aula à noite e ainda tinha que ser pai de madrugada. Mas assim, foi uma experiência fabulosa quando a gente passa por isso, né, de muito aprendizado. Foi muito importante para mim. E depois a minha esposa veio a dar aula, né? A Mariana entrou aqui, se eu não me engano, em 2019 ou 2020. Então a gente chegava a sair um correndo na hora do intervalo para ficar com a Isabela em casa e o outro vinha correndo para dar aula. Né? E nunca faltamos às aulas com todo o empecilho que poderia existir e não existia dificuldade para a gente. Cara. Realmente você trabalhar com educação, com ensino, eu costumo dizer que é uma mosquinha azul que te pica e você nunca mais quer abandonar isso, né? A docência tem muito disso. Exatamente. Nesse período aí que eu comecei a dar as palestras. Eram poucas ainda na época, mas você não deixa de querer ministrar alguma coisa para as pessoas, de querer agregar alguma coisa para as pessoas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, dentre os projetos sobre as palestras, mas o ministrar as palestras ainda é o resquício do Fábio professor. Que não vai morrer nunca, né? Depois que você entra nisso, você nunca deixa de ser professor mais. Não, uma vez professor, sempre professor. Borri, eu tenho percebido, e eu acredito que muitas pessoas também, uma atuação muito forte sua como um empreendedor de sucesso. Esse sucesso, ele vem de uma trajetória familiar, é algo que a sua família já tinha e você tocou a partir dali e melhorou. Como é que surge o Borri empresário de sucesso? Do fracasso. Né? Vamos começar então. Minha carreira veio uma carreira de advogado, Fábio, e eu fui trabalhar em multinacional. Em 2018 eu fui contratado por uma multinacional, iniciei a carreira lá como advogado e na sequência eu fui para o RH. Poxa, eu tinha conhecimento jurídico, me treinaram para ser um coordenador, um gestor de RH. Fui atrás, aprendi, fiz cursos, me senti bastante confiante na época. Falei, poxa, agora eu sei a área jurídica, eu sei RH, eu já tinha uma passagem em consultoria, meu pai é economista, né, da área financeira, então eu vou sair para o mercado de novo para atuar como consultor. Saí da multinacional, confiante de que seria brilhante a carreira, e a gente volta a estaca zero. Então, o Borri, como consultor, conseguiu uma empresa pequenininha, depois de meses a segunda empresa, e mesmo a dificuldade que todo mundo tem no início da carreira, eu tive depois de 5 anos de formado, começando do zero de novo. Mas excelente. Chegou uma hora e falei, eu acho que eu posso mais do que isso, eu vou voltar para uma grande empresa, como gestor, até por uma questão de fazer carreira, de ganhar mais, e eu comecei a distribuir currículo. Eu conto isso nas palestras. Poxa, uma pessoa que sabe
português, inglês, espanhol. Tinha conhecimento na área jurídica, RH e financeiro. Falei, um bom currículo, né? Eu tenho experiência em multinacional, vai ser fácil arrumar emprego. 1 currículo por dia, nada. 10 currículos por dia, nada. Cheguei a 35 currículos enviados no dia e as portas se fechando. Aí você coloca a mão na consciência e fala assim, pô, será que eu sou incompetente? Será que o problema sou eu? Onde está o problema de um currículo, né, tão vasto, tão legal, um papel tão bem escrito, uma experiência legal, e eu dando com a cara na porta, e as portas se fechando? Aí que vem o espírito empreendedor. Na minha casa, meu pai sempre foi funcionário de uma multinacional, ele atuou a vida inteira em uma multinacional, uma carreira excelente de quase 40 anos. E meu irmão também, minha irmã é médica, hoje meu irmão é empreendedor, mas também teve uma carreira brilhante, né, como funcionário de multinacional. E nesse momento eu fiquei perdido, falei, ou eu vou empreender, ou alguma coisa vai dar errado. Eu tenho família, eu tenho uma filha pequena. E a gente decidiu, eu e minha esposa, começar a nossa empresa. Isso em 2020, com toda a dificuldade que a gente tinha. Ainda me lembro que eu chegava aqui na Unifel e falava, Fábio, me dá mais aula que eu preciso trabalhar. Né? Preguiça de trabalhar não tem, então fazia uma consultoria de dia, viajava, muitas vezes indo para Coleirópolis, Limeira durante o dia, voltando para dar aula à noite. Eu assim, não, sentamos, eu e minha esposa, assim, vamos abrir empresa. Vamos, na área de saúde. Então temos 1 funcionário, eu. 2 funcionários, você. Então, dezembro de 2020, janeiro de 2021, tínhamos 1 funcionário. E aí você começa tudo do zero de novo. Assim, calma aí, eu estou na estaca zero, nós precisamos levantar a empresa. Não tem outra solução, já que as portas se fecharam. Vamos abrir as janelas e os portões. De 1 funcionário, de 2 funcionários, fomos para 30, 100, 150. E hoje, né, em 2025, estamos com 1.000 funcionários na empresa. Com toda a dificuldade que eu tive no começo. Então, nós temos impostos, encargos, folha de pagamento, falta de pagamento de fornecedor, atraso de pagamento. Tudo que o empresário, no cotidiano, lida, nós lidamos também. Onde está o sucesso desse empreendimento? No amor, Fábio. Quando você faz por amor, o resultado vem. Fala assim, mas o dinheiro morre? O dinheiro ele vem. Essa é a consequência. Nós não, desde que nós abrimos a empresa, lógico que a gente precisa sobreviver, mas o foco nunca foi nosso salário, o faturamento da empresa, mas desenvolver a empresa, prestar um bom serviço, né, para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, e isso, né, com muito amor, acabou resultando no sucesso que a gente tem hoje. Não é fácil, todo dia é uma briga, é um leão por dia que a gente mata, mas estamos aí com uma perspectiva de crescer ainda mais. Quer dizer, o seu sucesso, empreender no Brasil é muito tranquilo, né? É muito fácil. É super tranquilo. Você tem apoio dos mais diversos possíveis, né? Então, literalmente, você foi à lona. Foi isso, exatamente. E a partir de que você caiu, tomou um nocaute, insistiu e agora virou um empresário de sucesso. Exato. Às vezes você precisa ter um choque, né, para você se reerguer de alguma forma diferente. As pessoas falam, pô, mas você está bem. Assim, hoje, né, nós estamos vencendo. Mas em Priscas Eras, aí, eu lembro que em 2020 eu ia para a Lesp, né, visitar deputado já, atrás de oportunidades, atrás de trazer projetos diferentes, e eu andava com o Celtinha 2015 da minha esposa, porque eu já tinha vendido meu carro. Né, eu tinha um Civic maravilhoso, que sempre foi minha paixão, eu vendi meu carro, andava com o Celtinha dela, chuva, estrada de terra, seja onde for. E eu lembro eu chegando, eu tenho essa foto até hoje, até preciso descobrir onde está. Mas o estacionamento da Lesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, uma foto do Celtinha 2015, isso era 2020 já. Então é muito engraçado você olhar hoje, né, ver as postagens que a gente faz chegando na Lesp e lembrar dessa época aí, né, que a gente teve uma baita dificuldade, a gente estava lá embaixo e começamos a nossa escalada, eu e minha esposa. Eu vou fazer um comentário, eu lembro do Civic. Eu lembro do Celta, salvo engano, era um Celta cinza. Celta cinza, exatamente. Eu cheguei na sua casa de Celta quantas vezes. Era um pouco estranho, né? Você é uma pessoa de um porte grande, né? O Celta é um carro pequeno, também apertado ali e tal. Mas eu acho que é isso, é insistir, é persistir, né? Porque de fato não é fácil você empreender no Brasil. Os apoios que você possa... Da onde você acha que pode vir esse apoio, ele é muito pequeno e, pelo contrário, né, no Brasil a gente tem... o empresário ele é sugado a todo momento com uma carga tributária enorme. Exatamente. Não é fácil. Nossa carga tributária é complexa.
documentação complexa, a burocracia é muito grande. É isso que eu levo para as pessoas hoje, Fábio. Pô, se eu conseguir, você também consegue. Eu já tive no mesmo status que muitos alunos meus estão hoje, e falo assim, é possível vencer. Desde que você queira, desde que você tenha vontade, é possível vencer. A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre dificuldades pessoais que a gente teve ao longo aí desses anos, o último ano principalmente, mas se você abaixar a cabeça, tudo para. Então, acho que desistir já não é uma opção, porque você já fracassou. Então, a tentativa, a luta do dia a dia é possível para todo mundo. E eu ressalto isso hoje. Mas se eu estou chegando lá, se a gente está ganhando hoje, é porque teve muita luta, é porque a gente não desistiu. Essa é a única diferença. A única opção que tem é exatamente essa, não desistir, né? Não desistir, exatamente. Borre, você já deu 3 palestras aqui no Unifia, lá em Orofino também, onde eu pertenço ao grupo Unisep Educacional, onde eu sou diretor. Fala um pouquinho da sua experiência, dessa vontade de palestrar, de passar essa sua experiência aos universitários. Tá, eu vou voltar um pouquinho, né, falar sobre essa experiência negativa que nós tivemos lá atrás. Quando eu fui acolhido em Amparo, foi pela família da minha esposa, né, mãe e irmã, e o ano passado, dia 25 de agosto, eu perdi minha cunhada. Ela decidiu desistir, e por isso hoje eu falo da desistência. O que foi um grande choque pra gente. Ela era uma filha mais nova para mim, uma irmãzinha, que eu perdi da noite pro dia, assim, na verdade, numa tarde de domingo. E isso foi um choque muito grande, cara. Eu conto isso nas palestras hoje. Eu briguei com Deus, apartei de Deus, só que não é uma briga justa. Deus é um pouquinho superior. E nesses momentos de reflexão, de desistência de Deus, começou a aparecer muita coisa na minha cabeça. Eu viajo muito, eu viajo em torno de 3 a 5 mil quilômetros por mês de carro, eu dirigindo sozinho. Então dá para você refletir muito a respeito. E nessas reflexões, eu acho que Deus pôs a mão e falou assim, Fabinho, não é assim, né? Olha as bênçãos que você teve na sua vida. Uma família excelente que te criou, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, uma família que eu nasci. Você nunca passou extrema necessidade, sempre conseguiu se virar, né? Sempre teve um esforço familiar, um esforço seu. Você teve uma família abençoada, com esposa, uma filha abençoada, não é hora de brigar comigo. E foi isso que eu comecei a enxergar, né, do ano passado para esse. Eu sempre fui uma pessoa de bastidor, Fábio, trabalhar numa gestão quietinho, né, de forma bem tranquila. E desse evento, né, trágico para cá, onde eu enxerguei as bênçãos que eu tive, foi onde eu decidi mudar minha vida. Foi o start da minha vida. O fim da vida da minha cunhada, né, da Maíra, foi o início de uma nova vida para mim e para minha família. Dentro disso, eu falei assim, pô, Deus me dá tantas bênçãos, né? Todo o tempo me abençoando, né? Eu não posso reclamar da vida que eu tenho hoje. Foi muita luta para chegar aqui, continua tendo luta, eu durmo em torno de 3 horas por noite, 4 horas por noite, a cabeça nunca está parando, né? Então você fica maquinando direto. Isso tem um desgaste, é lógico, mas que é muito válido. E eu preciso devolver todas essas bênçãos para quem não teve a mesma oportunidade, a mesma força que nós tivemos. Nesse start, cara, começaram alguns projetos na minha cabeça. A palestra foi um deles. Assim, se eu passei por tudo isso, né, eu cheguei lá no fundo do poço financeiramente. A gente se reergueu uma vez, se reergueu 2, e dessa vez a gente se estabilizou de uma forma bem consistente. As empresas caminham muito bem hoje. Tenho excelentes gestores, né, abaixo de mim e à frente da empresa, o que garante um excelente desenvolvimento para elas. A gente contrata, né, pessoas excelentes e mantém essas pessoas. E eu preciso fazer algo mais. Meu coração não está em paz enquanto eu não fizer mais. E a palestra foi o primeiro ponto que eu chamei. Poxa, eu sou professor, eu sou da área da saúde, eu preciso levar minha experiência, né, do fracasso até ao sucesso. Hoje a gente considera um sucesso, tanto familiar quanto empresarial, para as outras pessoas, para que essas pessoas vejam que é possível fazer o que eu fiz, que não é nada mágico, que não é uma trajetória de herói, uma trajetória de um ser humano que quer vencer, que quer alguma coisa mais para si. E a palestra veio daí. Peguei o resquício que eu tinha de professor, né, vim te pedir ajuda para abrir essas turmas aí, para a gente estar fazendo essa palestra. A Unifia abriu as portas mais uma vez para mim, só tenho a agradecer a você, ao grupo Unifia, Unisep e a Unifia em especial. Fomos até Orofino, fizemos as palestras aqui. E, cara, cada vez que eu faço essa palestra, a gente acaba em torno de 9 horas da noite, 10 horas. Eu respondo mensagem até 1h30, 2 horas da manhã, das pessoas me falando, Fábio, eu me sinto igual. Fábio, eu tive uma tragédia assim. Fábio, como que foi isso?
E é gostoso você transmitir para essas pessoas uma palavra de esperança, uma palavra que mude. E a melhor mensagem que eu recebo, assim, cara, obrigado por ter ido lá, obrigado por ter dado uma palavra de esperança para a gente, mostrado o caminho para a gente. Isso para mim é gratificante. Né? Então você trazer oportunidade das pessoas enxergarem a vida de uma forma diferente é muito gratificante. E isso começa a inundar o coração de novo. Então eu falo para você, o sucesso hoje não é dinheiro, né? Não é fama, não é poder, não é nada disso. O sucesso para mim hoje é levar para as pessoas um pouco da minha experiência e ver mudança positiva nas pessoas. Então, dentro disso, eu vim trabalhando nas palestras, comecei a ter um retorno muito positivo das pessoas que me mandam mensagem. Eu falo assim, pô, Fábio, mas você que responde todas as mensagens? Todas as mensagens de Instagram, que é a ferramenta que eu sei usar, até pela minha idade eu tenho dificuldade em ferramentas, né, digitais, mas todas as mensagens respondidas sou eu que respondo. Então, eu saí de uma palestra, pô, você vê lá respondendo 2 horas da manhã, sou eu que estou respondendo para essas pessoas. Né? E muitas acabam mandando a mensagem que eu mais gosto de ouvir, é Deus te abençoe. Isso para mim não tem preço, né? Só tem valor. Cara. Você é o jargão popular, né? Você fez de um limão uma limonada. Exato. Uma situação desagradável aí, a perda de um ente querido seu, e a partir daquele momento você descobriu forças para estar se reerguendo e principalmente, né, entender depois que você se reergueu de ter sucesso nos seus empreendimentos, você entendeu que deveria levar essa palavra para as outras pessoas. Isso realmente não tem preço, né, Borges? Não tem. Poxa, Borges, você virou crente? Não sou crente fervoroso, mas eu tenho que admitir que alguma coisa muito maior que a gente existe. Por isso a minha fé é em Deus. Foi Ele que nos sustentou, né, por todas essas dores. Eu tenho caso de doença de Alzheimer na família, né, minha mãe, infelizmente, acometida por esse mal. E a gente sabe da perda do dia a dia. A gente sabe a dor do dia a dia. E a gente, às vezes, nos coloca numa posição de eternidade. Poxa, a pessoa morreu, mas calma aí, eu estou morrendo todo dia. Qual é o meu prazo de vida? O que eu posso fazer para agregar a vida das pessoas, né, e deixar um legado para as pessoas? O que eu posso fazer? Porque dinheiro acaba, dinheiro você morre. Empresa acaba, fortuna acaba, a gente sabe, né, milhões de casos, o Matarazzo quebrou. A maior fortuna que já teve aqui. Então, o que eu posso fazer além disso? E ter o entendimento, né, de que não cai uma folha de árvore se Deus não estiver agindo ali. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse é a principal meta, o que fica da vida, né? E ter o entendimento que a gente, com o passar do tempo, a gente passa a ter muito mais passado do que futuro, né? Mas, Borges, toda essa motivação, essa vontade de ajudar o próximo, o que você pensa nessa seara de ajudar para a cidade de Amparo? Como levar mais calor humano, mais saúde, mais educação, mais informação para a população de Amparo, para essa cidade que te acolheu tão bem? Você comentou que aqui você conheceu a sua esposa, aqui você teve a sua filha, né? E essa cidade que acolhe tão bem a todos que vêm de fora. Assim como você, eu também não sou de Amparo e também fui muito bem acolhido aqui. Quais são os seus projetos para a cidade de Amparo? Fábio, inicialmente sociais, muitos. Né? Como eu falei, eu tenho que devolver essas bênçãos. Como eu não sou Deus, mas eu quero ser uma ferramenta dele, eu vou distribuir, né, essas bênçãos de alguma forma a esse lugar maravilhoso que me acolheu. Eu tive a oportunidade de emprego em Amparo, como muitos têm, muitas pessoas vêm de fora e acabam ficando em Amparo, uma cidade que realmente acolhe e oferece oportunidade para as pessoas. Como eu falei, eu tive a oportunidade de sair daqui, eu não saio mais de Amparo. Eu tenho residência, tenho negócios aqui, tenho meus amigos hoje aqui, a família está aqui, inclusive eu quero trazer meus pais, é uma briga que eu nunca deixo de desistir, trazer meus pais de Porto Ferreira para morar em Amparo também. E eu preciso devolver isso para essa comunidade que me acolheu, para essa comunidade que hoje eu faço parte. Não dá para eu fazer, né, algo macro, mas eu consigo fazer por Amparo. Aí começaram os nossos projetos sociais. Eu estou na área da saúde, a empresa ela trabalha com mão de obra na área de saúde, a gente tem uma integração muito grande com secretarias de saúde, com hospitais, com profissionais da área de saúde. E eu sou um apaixonado por cavalo.
né? Meu hobby, eu tenho uns cavalinhos, manga larga, é meu hobby, é minha paixão, adoro animal, né? Em casa são 4 cachorros, um gato e um rato. Como se não fosse suficiente, minha filha adotou uma hamster anã. Um rato? Uma hamster anã, chama Canaê, é maravilhosa. Então, cara, eu tenho um carinho grande por animais. E nessas viagens que eu te falei, que eu viajo muito, eu falei, poxa, um dos projetos sociais tem que ser uma coisa que eu gosto muito, né, para eu fazer parte, para eu estar presente, não ser só aquela participação distante, um fornecimento de material, nada disso. Foi aí que nasceu o Cavalgando com Amor. Cavalgando com Amor, eu idealizei. Um dia eu cheguei em casa e falei assim, Mariana, eu amo cavalo, a gente é da área da saúde. A única coisa que me vem na cabeça é a gente fazer algum programa de ecoterapia. Poxa, já tem na Hipocampo a ecoterapia, a gente pode utilizar para o projeto. Falei, mas e nome para isso? Cavalgando com Amor. Uma naturalidade que eu não tenho criatividade para isso. A Mariana deu a ideia do Cavalgando com Amor. A gente acolheu os gêmeos, os Dandans, foram os primeiros a iniciar conosco. São autistas, né, maravilhosos, adoro a Audrey, o pai. Assim, tenho um carinho muito grande para eles. Me deram a oportunidade de fornecer nessas aulas essa terapia, a ecoterapia para eles. Depois veio a mãe da Marianinha, uma pessoa maravilhosa também, e ela me pegou no pé, acho que 1 mês e meio, pela internet. Fábio, você precisa conhecer minha filha, Fábio, eu quero entrar no programa. Eu falei, mas o programa é pequenininho, ele vai crescer aos poucos. Não, você precisa conhecer. Eu falei, então vai no escritório. E ela levou a Marianinha no escritório. E não deu 30 segundos para eu me apaixonar pela Marianinha. No final da conversa, já está dentro do Cavalgando com Amor. Não, bastante, foi assim, 3 crianças para ecoterapia. Eu falei, tá ótimo para a gente começar. Aí veio o Carioca, que também é do Rio de Janeiro, agora mora aqui. Pô, Fabinho, você precisa colocar o Rafinha no programa. 3 meses, ele ficou falando comigo. Ô, Carioca, não dá agora. Vou levar o Rafinha para você conhecer. Pô, levou o Rafinha para conhecer. Tá aí a foto, o Rafinha. Ele passou boa parte do tempo aí abraçado comigo, mandando beijo, fomos ver os cavalos. Ele não podia chegar perto dos animais. Ele tinha um trauma que o cachorro foi brincar com ele e acabou derrubando. Cara, ele tá montando. Então, o que é o Cavalgando com Amor? É um programa de ecoterapia que eu dou para essas crianças, né, para o jovem, sessões de ecoterapia. Tem um custo isso, é inviável hoje para muitas famílias, mas eu conheço o resultado, eu conheço a eficácia da ecoterapia, a eficácia de você estar lidando com o cavalo. Cara, é progressivo e é maravilhoso. A gente vê a evolução, né, de cada sessão dessas crianças. Então foram as palestras. Na palestra eu comecei com um programa social, hoje eu faço palestras em vários lugares, todas gratuitas. Eu que banco as viagens, tudo, não cobro nada para poder levar essa palavra de esperança. O Cavalgando com Amor hoje funciona em Amparo, na Hipocampo. Não pretendo tirar daqui, pretendo crescer. Já tenho um projeto de crescer com ele devido à demanda que tem, as pessoas procurando. E eu forneço para pessoas que realmente não têm condições de bancar essa terapia, mas têm a prescrição médica para isso. Hoje, o Cavalgando com Amor atende quantas pessoas? Hoje nós estamos com 4 crianças. 4 crianças já. Se eu não me engano, tem 7 crianças em ecoterapia aqui em Amparo, 4 são do Cavalgando com Amor. Poxa vida. Então já estamos acima do particular. Expressivo. Mas vamos crescer ainda mais. Não bastando, né? Eu fui procurado pelo Da Silva, pessoa aqui de Amparo, ex-jogador de futebol também, virou um colega. O Da Silva falou, pô, Fábio, você precisa me ajudar. Eu falei, no que, Da Silva? No Bem Bolado, cara. Por que é o Bem Bolado? E eu fui lá no Planalto conhecer. Cara, eu cheguei lá, conheci as crianças, acabei ficando envolvido, falei, Da Silva, o que você quer, cara? Falei assim, vamos fazer lá em Arcadas agora, nós vamos começar com futebol e depois vamos para as ações sociais. Falei, vamos para lá. Fizemos o primeiro uniforme de 50 crianças, já distribuímos. Cara, é uma sensação tão gostosa, você tá dando ali, a molecada tudo pronta para jogar, aquela alegria do pequeno jogador. Abraçamos essa ação social e já com pretensão de crescer em outro bairro aqui de Amparo também. É lógico, não é só futebol, a gente quer levar psicólogo, assistente social, entre outros atendimentos para as crianças. O esporte acaba sendo uma porta de entrada aí para outros profissionais que estejam envolvidos nessa modalidade, né? E o Bem Bolado, ele está aqui em Amparo, em que bairro, Borne? Ele está no Jardim Brasil, no Planalto e Arcadas, se não me engano, não lembro se tem mais, acho que são esses 3 que o Da Silva falou, a gente começou em Arcadas junto, faz parte desse projeto de Arcadas por enquanto. E aí você pretende expandir para os outros... Para outro bairro aí que nós já estamos conversando. O Da Silva, inclusive, vai estar amanhã, dia 19 de junho, comigo Poxa, que bacana. No escritório.
E não bastando isso daí ainda, né, Fábio? Aparecem algumas outras ações. As meninas que são parte do AMIT, que fundaram a Associação Inclusiva, né, de Amparo, que as cuidam das crianças com TEA, né, com autismo, elas me procuraram e eu acabei apadrinhando algumas ações. Inclusive, temos uma feijoada para 13 de julho já marcada. Eu vou aproveitar para fazer a propaganda aqui hoje, que eu também apadrinho algumas ações da associação. E algumas outras ações que nós Essa temos. feijoada é no dia 13 de julho, próximo dia 13 de julho, Exato. onde? Aqui em Amparo? Aqui em Amparo, no Rio Branco. No Rio Branco. Exato. Nas minhas redes sociais eu vou estar lançando já o folderzinho delas, também a propaganda. Para quem quiser comprar endereço, pode comprar das meninas, viu? Né, de quem quiser. Que bacana. Então, é bem interessante. E essas são algumas das ações iniciais que eu tive para tentar levar essas Eu fiquei bênçãos, sabendo Fábio. de uma outra ação, que é esses Alunos Sem Fronteiras, que você também patrocinou, né, ali da São Leopoldo Mandic, da unidade de Araras. Exatamente. Nós vamos mandar os alunos de medicina para alguns lugares do Brasil para atender as comunidades também. Tá? E a seu convite do Ian, né, eu fiquei muito lisonjeado de poder estar participando juntos com a São Leopoldo Mandic desse projeto. Né? Eu agradeço, inclusive, a oportunidade para você levar atendimento médico, né, para pontos distantes. É bem interessante. Esse projeto serão 66 profissionais, né, de saúde, entre estudantes, médicos, dentistas, e este ano eles vão atender a cidade de Conde, no interior da Paraíba. São residentes ribeirinhos, quilombolas e indígenas lá de Conde. É bem legal. Programa. Isso é bacana. Bem legal. Bacana. Tem algumas coisas que a gente acaba inspirando e trazer para cá, né, para nossa comunidade, áreas de atendimentos. Ô Borre, mas você é um cara de visão, de planejamento, você já deixou claro isso nas suas falas, né? E nos próximos anos, o que você planeja mais? Você está atuando com palestras dentro de instituições de ensino. Estou sabendo que parece que você deu também uma entrevista, né? Acho que a gente tem até um post aqui de uma entrevista que você deu na Lesp. Você está com essas ações sociais, o Cavalgando com Amor, ajudando algumas associações aqui da cidade de Amparo. E no futuro, o que vem por aí, Borre? Cara, o futuro a Deus pertence, né? Eu tenho um grande objetivo na vida, que é melhorar para as pessoas algumas coisas na vida das pessoas que podem ser melhoradas e que elas não têm condição de fazer. Hoje meu recurso é limitado, mesmo como empresário, como empreendedor, né, eu disponibilizo uma parte do capital para isso. Não convido outros parceiros, porque todos esses projetos eu faço de coração mesmo, com muito amor. Não busco outros parceiros nesse primeiro momento, e as ações estão indo muito bem. E eu quero agregar cada vez mais, só que meus recursos são limitados. Eu busco parceiros, sim, como deputados, né, às vezes peço ajuda para prefeito, para estar podendo até, de alguma forma, contribuir abrindo portas. Nunca com valores financeiros, nada disso. Da Leste, que é uma entrevista bem interessante, eu fui chamado para falar sobre o Cavalgando com Amor, né, que foi o primeiro programa, a gente sabe, o primeiro programa social aí que eles chamaram para falar a respeito da ecoterapia. A gente sabe que tem algumas outras associações, mas com participação governamental, verbas governamentais. No caso do Cavalgando com Amor, não, é 100%, né, particular. E até perguntaram, você faz isso para ter isenção de imposto? Não, cara, nunca pensei nisso, nunca envolvi as empresas nesse sentido. São todos, né, partem todos de Fábio Borre mesmo e não das empresas. Então, nem a pretensão, né, de ter essa isenção a gente tem hoje dentro do grupo. O futuro está para ser escrito ainda. Eu pretendo ajudar cada vez mais da forma que for cabível para a nossa comunidade. Então, me parece que a gente vai ver mais Fábio Borre aqui no município de Amparo, quem sabe mais ações sociais aqui para o município, um sonho maior aqui para o município? Sim, existe algumas falas a respeito disso, mas ainda é muito cedo para a gente estar aprofundando, né, crescendo uma ideia ainda maior para estar ajudando o nosso município. Nada está descartado nesse momento, mas hoje a gente foca nas ações sociais, ações de educação. Temos aí programas até para fazer curso,
Eu vou convidá-lo para participar, curso de gestão para pequenos profissionais, para o pedreiro, para o borracheiro, aquele cara que precisa saber lidar com o dinheiro dele, para ele não quebrar. Algumas outras ações, o podcast mesmo é uma ação social que eu quero levar para Amparo o melhor de Amparo. Eu não estou aqui para apontar dedos, para fazer críticas, para fazer politicagem, nada disso. Fábio, vai ter político no seu programa? Vai ter político no programa, vai ter médico no programa, vai ter profissional de educação física no programa. O que a gente quer é agregar para o amparense, é agregar para a cidade de Amparo. Hoje o que eu posso fazer por Amparo é estar agregando de várias formas, de valores, de diversas maneiras. E é isso que tem no meu coração hoje. Vamos ajudar a comunidade, vamos ajudar o amparense que precisa ser ajudado. Bom, então vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, né? Bom, hoje a gente pôde conhecer um pouquinho do Fábio Borri, um apaixonado por Amparo, está trazendo as suas histórias para o centro do palco da nossa cidade, né? A partir dos próximos episódios aí do podcast, o Fábio Borri assume a função de apresentador e passa a convidar diversas personalidades, políticos, empresários, enfim, todas as matizes de pessoas para serem entrevistados aqui no seu programa, né? Amanhã pode ser você sendo entrevistado aqui. Borri, eu quero agradecer aqui o convite, foi uma honra poder participar desse primeiro episódio aqui junto com você. Toda a Unisep aqui, eu falo em nome de Amparo, de Ouro Fino, as pessoas têm um carinho muito grande por você. Você sempre pôde nos atender de pronto em todos os nossos pedidos de palestra, né? E além do que é uma pessoa simpática, tem um defeito, não torce para o mesmo time que eu, mas paciência, né? Ninguém é perfeito, né? Doutor Fábio Borri, até a próxima. Fábio, prazer estar contigo. Muito obrigado pela oportunidade. Inverteremos o papel em breve, eu te entrevistando como meu primeiro chefe, pró-reitor aqui do Unifia. E só tenho a agradecer mais uma vez estar aqui com você, estar aqui no Unifia, essa oportunidade de construirmos algo juntos novamente, algo em favor da nossa Amparo. Obrigado. Perfeito. Até a próxima. Toca aí. Obrigado.